e comigo também. Então começamos bem. Deus abençoe esse nosso momento de celebração, esse nosso momento de encontro. Deus esteja presente aí em nossos corações, em nossas mentes, ao buscarmos a sua palavra, e que possamos também sair daqui nutridos, por esse encontro, perdoados dos nossos pecados e orientados pela palavra que Ele nos traz. Hoje nós estamos refletindo, no final de semana que vem agora, é chamado o fim de semana da transfiguração, ou aquele evento bíblico em que Jesus sobe na montanha com Pedro, Tiago e João, e lá em cima eles têm uma visão do profeta Elias e de Moisés junto com Jesus lá no monte. Então esse é o tema da nossa reflexão, especialmente a palavra que está na boca de Pedro. E Pedro expressa isso dizendo: Mestre, é bom estarmos aqui. Sobre isso será o nosso culto de hoje. O que sentimos quando estamos na presença desse nosso Deus? Deus abençoe para todos nós, pessoal de casa que está recebendo o culto aí também. Hoje nós temos a oportunidade de fazer o culto presencial também, e com vocês que estão em casa lá com a gente também. Sejam todos bem-vindos para esse nosso momento de adoração e de louvor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Então a nossa vida, ela é composta de erros e acertos, e mesmo quando nós não estamos errando, nós continuamos sendo pecadores. E essa condição de pecadores muitas vezes nos coloca em desaprovação diante de Deus. Para que sejamos aprovados por Deus, precisamos passar pelo caminho do arrependimento, a confissão dos nossos pecados, para recebermos então o perdão. E é isso que eu convido vocês a fazerem neste momento, nos colocando na presença de Deus em sincero e verdadeiro arrependimento. Nos colocamos em pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos na Tua presença e em Ti buscamos as forças que precisamos para conduzir a nossa vida pelos Teus caminhos. Sabemos que tantas vezes nos desviamos desses caminhos. Nós nos arrependemos verdadeiramente e pedimos: sejas paciente conosco, nos acolhe no Teu amor e na Tua bondade, e por amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoe todos os nossos pecados. Concede-nos também a habilidade de compartilharmos o perdão que recebemos com as pessoas com quem convivemos. Confia bem dentro de nós também os dons do Espírito Santo que nos aproximam de Ti, para que assim possamos, iluminados pelo Espírito, mantermos alinhado também a nossa vida com a Tua Santa Palavra. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém.
Muito bem, então eu pergunto a vocês se vocês estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, se vocês creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, e se vocês desejam corrigir a vida com o auxílio do Espírito Santo. Se assim é, então, na presença de Deus, confirme dizendo sim. Sendo assim, eu anuncio a vocês a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, é como se nós tivéssemos assim feito uma limpeza interna e espiritual. Estamos limpos das nossas culpas e por isso estamos prontos para receber a palavra que é santa e pura. E a primeira parte da palavra que nós vamos compartilhar nesse momento nós encontramos no Salmo número 99. Então podem abrir suas Bíblias nesse Salmo, página 845, é onde nós encontramos esse Salmo. Número 99. No final da leitura do Salmo 99, nós nos colocamos em pé e cantamos glórias à Santíssima Trindade. Página 845, então, a palavra que diz assim: O Senhor Deus é Rei, os povos tremem, Ele está sentado no seu trono e fica sobre os querubins, e a terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém, e Ele governa todos os povos. E todos o louvem por causa da sua grandeza, e porque Ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, Tu amas a justiça, Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram os sacerdotes de Deus, e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que eles lhes tinham dado. Ó Senhor, nosso Deus, Tu respondes ao Teu povo. Tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor, nosso Deus, e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo.
felizes os que creem e confiam em ti. Hoje quero prometer-te ser fiel até o fim, levar Cristo para todos, é missão que deu em mim. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti. Muito bem, nós chegamos então agora ao Antigo Testamento. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Nós temos isso na página 297. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 até o versículo 12. É o trecho que a gente tem para leitura então neste momento. Esse trecho fala da morte de Moisés. Aqui então a palavra diz assim, página 297. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus demonstrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte. O território das tribos de Naphtali, Efraim e Manassés, do oeste. O território de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste. E a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali, nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Nun, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem que o Senhor fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Esse então é o trecho do Antigo Testamento de hoje. Deus abençoe essa palavra para nós. E nós passamos agora ao texto da Epístola, e hoje nós encontramos no Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Hebreus que fica na página 1679 do Novo Testamento. Hebreus capítulo 3,
versículo 1 até o versículo 6. Então aqui nós encontramos a seguinte palavra. Aqui novamente vai aparecer Moisés. Aqui o autor de Hebreus está falando de Jesus e Moisés. E diz assim: meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Então, até aqui a leitura de Hebreus. Deus abençoe essa palavra para todos nós. Vamos lá, de pé! Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Oh, fico feliz erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Oh, fico feliz erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos. Levanta a mão lá em cima. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, sim. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Oh, oh, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Canta, querido. Feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Oh, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre, para sempre, para Muito bem, nos colocamos então em pé para receber o Evangelho de hoje. O Evangelho nós encontramos em Lucas capítulo 9, versículo 28 até 36.
página 1432 em nossas Bíblias. Capítulo 9 de Lucas, versículo 28 em diante, 1432 a página. Aqui nós vamos encontrar agora um trio: Jesus, Moisés e Elias, e um encontro com os discípulos, que também eram três: Pedro, Tiago e João. Aqui diz assim a narrativa: mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, dois homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando esses dois homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele disse. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Essa é a palavra então do Evangelho de hoje. Nós seguimos agora com as palavras do credo apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
nós aqui. Vamos mais uma vez no início, cantemos. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu te convido a cantar mais uma vez pelo menos esse refrão. Convide aí o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, os avós, quem sabe, para cantar junto contigo, só para te adorar, Senhor. Erga a sua voz e cante ao Senhor nessa hora. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Muito bem, então, meus amigos e amigas, nós temos agora a oportunidade de ampliarmos o texto da fala de Pedro naquele encontro dos discípulos com Jesus e com Elias. Como é bom estarmos aqui. Esse é o nosso tema desse culto para hoje. Essa foi a fala de Pedro diante da experiência que Jesus proporcionou a eles. Ele sente esse bem-estar e ele fala desse bem-estar. Ele apresenta para Jesus o resultado daquilo que Jesus estava querendo promover junto a eles, para fortalecimento da fé deles. Então ele fala sobre isso. É interessante a gente poder pegar esse texto, essa fala, dentro do contexto geral do texto bíblico. Se a gente pega, por exemplo, todo o capítulo 9 de Lucas, nós começamos a leitura lá no versículo 28, mas se a gente voltar a leitura lá no começo e começar a fazer a leitura do início, daí a gente vai ver o que estava acontecendo antes e a gente segue depois e vê o que está acontecendo depois, e aí no meio é que está o texto. Então essa leitura de contexto é uma leitura bem importante, porque ela nos revela algumas coisas. O que estava acontecendo? Jesus estava começando o seu ministério, bem no comecinho. Jesus tinha escolhido, diz ali no texto, no começo do capítulo, que Jesus tinha escolhido os 12 apóstolos. Então é bem no início mesmo. Escolhe os discípulos, prepara os discípulos e vai começar a sua preparação para todos os desafios que virão depois. É como se fosse um curso, né, que Jesus apresenta para os seus discípulos. Esse curso, que vai durar 3 anos, é o tempo que eles convivem com Jesus, começou aqui, nessa escolha. O que está relatado ali naquele processo de escolha? Jesus diz assim: eu quero escolher vocês e quero dar para vocês um propósito de vida, uma missão. Os escolhidos de Deus sempre têm um propósito. Então, isso é bem importante da gente já começar entendendo, de que nós que somos os escolhidos de Deus, porque fomos escolhidos já e declarados propriedade exclusiva de Deus através do nosso batismo, nós também temos um propósito. E a gente precisa descobrir qual é esse propósito. O que Deus quer de nós dentro do mundo que nós estamos. Ali onde nós estamos atuando, qual é o propósito de vida que tem ali?
Jesus disse para os discípulos: o propósito de vocês será o seguinte: vocês estão sendo chamados, escolhidos e preparados para anunciar o reino de Deus. Esse é o primeiro propósito de vocês. Para fazer isso, eu vou dar habilidades para vocês curar doentes, para vocês fazerem viagens por outros lugares. E nessas viagens eu recomendo que vocês não levem nada a não ser uma sacolinha básica de primeiras necessidades. Não levem comida, não levem apoio, não levem bengala, não levem dinheiro, não levem roupa extra, não levem nada. Vão, aceitem essa missão e vão. E se hospedem nas casas das pessoas que receberem vocês. Então esse é o primeiro propósito já que a gente tem da vida desses discípulos. Vocês conseguem perceber que já tem alguma coisa que não é muito fácil, né? Não é tão tranquilo assim. Tem algumas coisas que parece que já estavam sendo anunciadas e seriam tanto quanto complexas. Não bastasse essa condição de desapego que era necessário para cumprir os propósitos divinos, porque normalmente quando a gente quer cumprir um propósito divino, isso envolve desapego. Nós não conseguimos cumprir todos os propósitos divinos satisfazendo primeiro as nossas necessidades e garantindo primeiro a nossa segurança. Às vezes a gente precisa se soltar um pouco na mão de Deus ou se soltar plenamente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa entrega é necessária para se alcançar o objetivo do propósito divino. Os discípulos estavam sendo desafiados nesse sentido. E lá estava Herodes também. Herodes, que era o arqui-inimigo. Desde lá do nascimento de Cristo, esse Herodes já vinha desenvolvendo ações no sentido de querer achar, já queria achar o menino para acabar com essa história de um Salvador. E Herodes estava ainda ali desconfiado com tudo o que acontecia e procurava por Jesus incessantemente. Então havia uma perseguição bem específica, uma ameaça bem específica, além daquelas dificuldades naturais. Existia um contexto também social complexo. Isso está escrito também no texto, que diz que Jesus encontrou-se com uma multidão, e eram mais de 5.000 homens, sem contar crianças e adultos e mulheres, e eles vieram para ouvir Jesus, e constatou-se no final que eles estavam passando fome, estavam com fome. E Jesus então vai fazer aquela grande multiplicação dos pães para aquelas pessoas. Esse era o contexto que os discípulos estavam ali. Eles não tinham recursos, quando Jesus desafiou eles: vão lá e deem comida a vocês. E eles disseram a Jesus: nós não temos nem para nós. Como é que tu quer que a gente alimente essa multidão de gente aí? Da onde que vem? Jesus estava desafiando eles a confiança, para que eles entendessem que agora não dependia deles, mas dependia de Jesus. Tanto que Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 5.000 pessoas. Coisas que Jesus pode fazer na vida daqueles que confiam nele, aqueles que se entregam aos propósitos dele. Esse era um contexto social complicado. Existiam também abalos significativos. O texto diz ali no início que Jesus falava da sua morte. Ele estava começando o seu ministério e já estava falando da sua morte e ressurreição. Os discípulos ficavam, eu imagino como ficar balançado. Ele está começando com um homem que está dizendo que vai morrer, já está anunciando a morte dele, está dizendo que vai ser daqui a pouco. Às vezes a gente está largando tudo que está fazendo para ir atrás dele e ele está dizendo que vai morrer. Imaginem esse contexto, esse barulho todo dentro da cabeça desses discípulos, né? Não dava para compreender muito bem. Jesus tinha falas estranhas, atitudes estranhas. E nesse contexto todo conturbado, Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe a montanha. Vamos, pessoal, vamos fazer uma experiência. Vamos para lá. Subiu o monte. Ou seja, tirou os discípulos do furacão. Ali embaixo estavam todas aquelas dificuldades, todo aquele contexto complicado. E Jesus tira eles dali. Subir a montanha tem essa ideia de sair daquilo que está assustando, amedrontando ou metendo medo nas pessoas ali e elevar-se, sair do comum para o especial, para o elevado. Por isso que Jesus leva os discípulos lá para a montanha, acima das suas próprias preocupações. Eu quero levar vocês para uma outra dimensão, tirar um pouquinho vocês, isso que está assustando vocês aqui. Venham comigo. Precisavam aceitar esse convite também de Cristo. Isso quer tirar muitas vezes a gente
daquilo que está nos assustando e amedrontando, entristecendo ou enraivecendo talvez, e quer nos tirar desse meio para nos serenar, para nos acalmar. Vocês lembram o Salmo 121? Esse salmo é um salmo muito bonito, tem músicas que cantam esse salmo de uma forma muito bonita. Vejam o que diz aqui, eu vou ler para vocês rapidinho aqui algumas palavras do Salmo 121, que é bem isso que Jesus fez. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá a minha salvação. O meu socorro vem do Senhor, Deus que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, estará sempre alerta e não deixará que você caia. O Senhor guardará você e Ele sempre estará ao seu lado para protegê-lo. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar para sempre. Esse é o Salmo 121. Lindíssimo, um dos mais lindos salmos que tem. E expressa o cuidado. O Senhor tirará você daquilo que você está, com o que você está amedrontado, e levará você para uma outra dimensão de vida. Esse é o cuidado de Deus. E essa é a sensação que Jesus queria oferecer para Pedro, Tiago e João, diante de tudo aquilo que falei para vocês que estava já no contexto deles, de conturbados. Jesus queria oferecer segurança, Jesus queria oferecer descanso, bem-estar e conforto para os seus discípulos. Assim como Deus quer que a gente também possa sentir isso aqui, embora estejamos envolvidos por contextos complexos. Isto é o que nós encontramos quando encontramos com Deus. É essa sensação de cuidado que Deus oferece para cada um de nós. Essa é uma experiência grandiosa na vida. Mas também a subida tinha um propósito. Quando Jesus subiu, não é só subir a montanha. Diz o texto bíblico ali que Jesus subiu a montanha para orar. Tinha uma finalidade, tinha um propósito. Não é uma mágica que acontece. É algo que a gente participa, algo que a gente faz. E a gente faz como? E Jesus queria orar com os discípulos, longe dos medos deles, longe das preocupações deles, para que eles pudessem se concentrar naquela atitude, naquele momento de oração. É mais ou menos o que acontece quando a gente tem um convite para vir para a igreja. Lá, quando a gente está aqui dentro da igreja, a gente deixou lá para o lado de fora as nossas preocupações, nossa agenda, nossas coisas que tínhamos para fazer, e nesta horinha que nós estamos aqui dentro, nós estamos desligados de tudo isso para concentrar o nosso pensamento no encontro com Deus, sentir a presença de Deus e sair daqui diferentes. Esse era o propósito também, subir ao monte para orar, ou seja, mudar a dimensão existencial daqueles discípulos. Como Deus é capaz de mudar a nossa dimensão existencial, quando nós entramos em oração com Ele, a gente aceita esse convite para sair das limitações, para vencer os medos e para abandonar as limitações. Passamos a ser empoderados pela presença de Deus. Vamos sair de nós mesmos e das nossas realidades frágeis e marcadas pelas nossas impossibilidades e entrar na dimensão de sermos com Deus. Sozinhos nós temos a dimensão da limitação, com Deus nós temos a superação. Vamos vencer esses contextos de escassez e experimentar o contexto de abundância. Se olhando para o nosso contexto, nós ficamos muitas vezes inseguros, olhando para esse contexto da posição de quem está do lado de Deus em oração, nós vamos ver que ainda tem abundâncias, tem muitas coisas que Deus vai providenciar e alcançar para nós. Então isso era o que Jesus queria oferecer para aqueles homens, Pedro, Tiago e João. A oração nos eleva para forças divinas. Esse é o poder da oração, e por isso Jesus queria orar com eles, para que eles sentissem a força divina. Esse nosso plano comum, ele está cheio de demandas que promovem ou que causam em nós consumo, cansaço, desnutrição espiritual, enfraquecimento, esmorecimento. E na oração nós encontramos as nossas forças, os nossos poderes. E o poder da salvação está nesse propósito de uma vida de oração com Deus. Enquanto Jesus orava, diz o versículo 29, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou branca e brilhante. Ou seja, a oração transformou o próprio aspecto fisionômico de Jesus, e até as suas roupas se viram iluminadas
pelo poder de oração. Ou seja, a oração não é só uma conversa, a oração é uma relação que se estabelece com Deus, e ela é tão forte, tão íntima com Deus, que é capaz de promover até essa mudança que eles perceberam. Transformou e teve como resultado, na presença desses discípulos, com Jesus, força, brilho, novo aspecto, e se sentiram iluminados por Deus. É isso que vai acontecer contigo e comigo, quando nós entrarmos num espírito de oração fervoroso com Deus. Nós vamos sentir coisas diferentes na nossa vida, dos medos e das limitações e das aflições. São coisas novas que Deus tem para nos dar e só nos entrega através dessa conexão de oração. Então aquele cansaço que tinha lá no meio do furacão, agora cede espaço para serenidade e paz, porque eles não estão mais no meio das suas preocupações, mas estão na presença de Jesus. E Jesus transforma a vida deles, assim como a nossa também. E diz o versículo 30, então, Moisés e Elias apareceram, e agora estavam os três reunidos, Moisés, Jesus e Elias. Moisés é um personagem importantíssimo, a gente viu aí na leitura do Antigo Testamento. Ele não ficou aqui na terra, ele foi levado por Deus. Ninguém nunca mais achou Moisés. Moisés está com Deus lá no céu, Deus levou ele vivo do céu. Elias subiu com Deus, subiu para Deus uma carruagem de fogo, está lá na eternidade também. Assim como Jesus também subiu vivo para o céu, e lá estavam esses três personagens. Ou seja, Moisés e Elias aparecem para comprovar que existe uma outra vida, essa que Jesus está falando, que através da sua morte e ressurreição quer dar para as pessoas. Então Jesus queria oferecer para aqueles discípulos uma provinha de que era verdade aquilo que ele falava. Vejam, aqui está a prova, aqui está Moisés, aqui está Elias. As evidências da vida eterna, as evidências da fala de Jesus estavam ali. São sinais de Deus acenando para a humanidade que existe vida após a morte. E isso tudo era para trazer um sentido novo na vida daqueles discípulos. E então, nesse contexto, Pedro, maravilhado por tudo isso, ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. E Pedro não só sentiu que era bom ficar ali, como ele queria ficar ali. Vamos fazer umas tendas. A gente faz uma tenda para você, faz uma tenda para Moisés, faz uma tenda para Elias, faz uma tenda para nós, e vamos morar aqui. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Maravilha, longe de tudo, e tão fortalecida essa experiência, é uma experiência mágica, né? Enquanto lá embaixo nós temos coisas que consomem a nossa vida, aqui nós temos coisas que nutrem a nossa vida. Então Pedro tem essa ideia e nos convida a pensar com ele sobre essa possibilidade de a gente permanecer sempre com Deus. É bom estarmos aqui, é bom sentir a presença de Deus, é bom sentir a força de Deus que muda o nosso jeito de viver e nos dá um brilho diferente. Pedro queria isso para sempre. Vamos ficar aqui, vamos montar uma barraca, vamos ficar aqui. E Jesus diz para Pedro: gostou? Achou legal? Bacana? Curtiu? Bacana, então tá ótimo. Fecha a tela e vamos olhar lá para baixo. Lá está o nosso desafio. A vida continua. Lá vai ainda de volta para os seus medos e aflições. Vai ter que lidar com aquilo durante mais um tempo para depois ter isso aqui definitivamente. Assim é a nossa vida também hoje. Nós experimentamos momentos com Deus que não são eternos ainda, mas que são provas de que existe uma eternidade melhor. Essas experiências é para nós falarmos, como Pedro falou: é bom, eu quero, eu falo, para que todo mundo me escute, que é muito bom estar na tua presença. Mas vamos lá, vamos voltar para os nossos desafios, para as nossas necessidades. As pessoas precisam ficar sabendo que isso existe, e eu vou contar para todo mundo que isso é verdadeiro. Então, quando nós estamos no culto, quando nós estamos nas nossas orações, quando nós estamos na Santa Ceia, quando nós estamos lembrando do nosso batismo, nós podemos dizer como Pedro: é bom, Senhor, poder sentir todas essas coisas maravilhosas e só na tua presença nós experimentamos. E a gente experimenta, desfruta, curte e volta para a vida de novo. A gente não estamos nos nossos desafios, mas nós voltamos nutridos, voltamos fortalecidos. Deste encontro nasceu um novo Pedro,
um novo João, um novo Tiago, com força suficiente para dar conta de todos os desafios que tinham lá. Então nós somos nutridos por Deus para voltar às nossas funções. Daqui a pouquinho nós vamos estar fechando a igreja, vai todo mundo embora, voltar para o seu aqui e agora. Mas agora podemos dizer: é bom, Senhor, estarmos aqui. Amém. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas-te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, então, lembrando nossos amigos aniversariantes, aqui no nosso aplicativo, nós temos a passagem do aniversário do dia 25 do Dr. Jomir Souza, e dia 27, que é hoje, né? 27, o aniversário da Regiane Toshi. Então, nós queremos orar pela saúde, pela alegria desses nossos aniversariantes, pedir que Deus esteja no caminho deles. Também, nesse momento, nós queremos lembrar as pessoas que estão presentes na nossa lista de oração. Nós continuamos orando pela Marlene, que está em recuperação, uma cirurgia importante da vez. Então, Deus leva o nosso abraço à Marlene, né? Estamos juntos sempre na oração. Seguimos orando também pelo Ramires, a Silvia hoje está com a gente aqui, né? E que Deus esteja sempre presente com vocês, fortalecendo lá essa caminhada difícil de vocês. Lembrando também, agradecendo também pela minha sogra, que já estava de volta em casa depois de um longo período de internação hospitalar, agora já vai se estabilizar. Queremos também lembrar da Edna Pá, que está em recuperação no processo também de um acidente que ela sofreu. Deus seja presente lá, a Edna, abençoando e protegendo ela. Nós queremos agradecer pelos cuidados de Deus na vida da família da Maria Luísa, que essa semana também chegou à igreja do Senhor Pantes. Nós estivemos juntos lá no sepultamento, na Maria Luísa, e entregou os seus braços de Cristo para a vida eterna. E também temos, junto com a família da Estora e da Bia, a lembrança também respeitosa que no momento difícil pelo qual vocês passaram, pela perda, a Beatriz, da perda do seu irmão querido. Então, que Deus esteja também a consolar vocês e a proteger vocês, especialmente nesses momentos que a gente tem lembranças, né? As lembranças sempre trazem dores, muitas vezes para a gente. Mas que, junto com as lembranças, venham as certezas de que Deus está tomando nesse momento e certamente estendendo para vocês também o cuidado, a paz e a proteção, trazendo para vocês forças para o enfrentamento desse momento difícil pelo qual vocês estão passando. Então, eu convido vocês, que estão no grupo aqui, por lembrar os familiares, a estarem comigo aqui no momento de oração, diante do altar do Senhor. Podem se aproximar. Desculpa. Ah, tá. O senhor está lembrando, vamos incluir a Silvana, que é a sobrinha da Silvia, e lá na verdade, né? Também está passando por um momento difícil, né? Que Deus esteja presente lá, com a Silvana dando forças para ela. Tem mais algum pedido que eu não lembrei? Não. Fala, Daniel. Agradecer a Deus por nós termos um líder espiritual tão bondoso, paciencioso, atencioso, né? Que não nos deixa assim para todos nós que somos aqui dentro da igreja, mas aqueles que também são fora, né? Eu sempre fez a diferença naquela família e é só agradecer mesmo que eu consigo o teu caminho, eu continuo sendo essa pessoa maravilhosa, né? Que abre os braços e coloca todo mundo debaixo dele e nos ampara nos momentos mais difíceis. Muito obrigado
do Senhor. Eu sei que o convite é grande para a gente manter o olhar que a gente perdeu. Não? A gente tem isso do apego e isso precisa ser respeitado também na vida da gente. Que vocês possam também ter esse momento, que vocês possam viver esse momento absoluto, com respeito, mas com esperança, levantando os olhos também para o Senhor e sabendo que aquele que vocês perderam está na mão do Senhor, ordenado para o Senhor. Ele está com Deus na distância eterna, está com Deus na vida eterna, e é lá que a gente vai se encontrar novamente. Enquanto a gente não se encontrar, nós continuaremos levantando os nossos olhos para o Senhor, na certeza que é ali que está a vida. E essa vida vai ser celebrada por vocês, agora que ficaram com a história, o seu irmão, para honrar essa história, e com ele que já está desfrutando dessa vida eterna na igreja dos triunfantes. Então nós queremos agradecer pela vida dele até aqui, pelas alegrias que ele proporcionou, com certeza, na vida de vocês, e pelas forças que Deus vai dar para vocês para suportar esse caminho. Assim como Deus acolheu o irmão, Deus acolhe vocês agora também na sua dor e no seu sofrimento. E é por isso que oramos agora. Levamos então nossos pensamentos a Deus na mesa. Querido Deus, amado Pai Celestial, o nosso olhar fica na tua mão, porque em ti vem a nossa esperança. Em ti encontramos a certeza de que não estamos sozinhos, mas caminhamos amparados. Temos a tua luz que nos guia, temos o teu chamado que não nos deixa perder a direção, temos os teus anjos que nos amparam na caminhada, temos a certeza de que existe uma vida eterna e que ela está junto a ti. Por isso mesmo, nesta confiança, nós entregamos a ti as pessoas que amamos no dia da sua morte, para que no dia da ressurreição estejamos todos juntos novamente. Fortalece em nossos corações a certeza da vida que continua, da vida eterna que Cristo trouxe para nós, abrindo o túmulo e mostrando para nós a ressurreição. Ajuda-nos a vivermos nisso e a fortalecermos cada vez mais a nossa fé nessa verdade. Abençoa, Senhor, estes que hoje choram a perda dos seus entes queridos, parentes, vizinhos e amigos, para que assim, consolados e confortados por Ti, sigam os seus caminhos na certeza de caminharem com a Tua força e com a Tua proteção. Acordem com bondade os enlutados e sofredores pelas lembranças e pela saudade. Que a Tua graça e o Teu amor estejam no caminho deles. Também, ó Deus, acolhe os que estão doentes, para que assim eles possam, fortalecidos pela Tua presença e abençoados pelos Teus santos anjos, vencer os momentos de dificuldade e saírem das doenças com melhor qualidade de vida. Concede a Tua graça aos que estão em sofrimento agora. Te agradecemos também pelos que já venceram o sofrimento, já saíram das dores e estão de volta em seus novos caminhos. E ali também Teus anjos nos acompanham. Amorosamente abraça cada aniversariante e permite a eles experimentarem a Tua graça, a Tua paz e a Tua proteção, hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.